Boa noite, meus irmãos. É uma grande satisfação nós, mais uma vez, estarmos comentando a nossa doutrina para a Sociedade Espírita Caridade e Fé. E hoje nós vamos falar do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E a base desse capítulo é o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 16, onde tem a parábola dos trabalhadores da última hora, em que o Cristo diz que o reino dos céus é semelhante ao senhor de uma vinha que sai para procurar trabalhadores para a sua vinha e aí encontra algumas pessoas, contrata aquelas pessoas, elas vão trabalhar, mais tarde ele sai de novo, contrata mais algumas pessoas, elas vão trabalhar, mais tarde ele sai de novo, contrata outras, elas vão para a sua vinha, mais tarde ele contrata outras ainda e elas vão trabalhar. No final do dia ele chama o capataz e diz para o capataz, chama primeiro os que chegaram por último. E aí ele vai pagando um por um, e aqueles que chegaram por último recebem exatamente o mesmo que recebem aqueles que chegaram primeiro. Ou seja, todos receberam o mesmo pagamento. E aí aqueles que chegaram primeiro reclamaram, mas como? Nós trabalhamos mais do que os outros. Como é que a gente está recebendo o mesmo que eles? E aí o senhor da vida diz, mas eu contratei com vocês um valor, estou pagando o valor que foi contratado. Se eu quero dar mais para eles, qual é o problema? Não estou te prejudicando. Vamos começar falando sobre o trabalho, porque o trabalho, mais do que uma obrigação, ele é uma bênção que o Criador nos concede, porque através dele nós crescemos espiritualmente, nós nos harmonizamos com as leis de Deus. Embora nós sejamos em essência, todos nós em essência, espíritos, nós temos o corpo físico que nos faz materiais enquanto estamos encarnados. E esse corpo físico tem uma necessidade de uma série de coisas como moradia, alimentação, vestuário, medicamentos quando está doente, lazer, uma série de coisas que é necessária para manter esse corpo físico. E para isso tudo é necessário o dinheiro. E para ter dinheiro é necessário termos uma atividade remunerada, um trabalho. E aí nós vemos, além da remuneração, nós vemos um outro benefício do trabalho. Através dele nós desenvolvemos a nossa inteligência e isso nos possibilita compreender melhor o mundo onde vivemos, nos permite sabermos o que é e o que não é conveniente para nós, sabermos o que vai nos trazer satisfação, o que vai nos dar problemas. No trabalho, nós convivemos com vários tipos de pessoas, cada uma com um caráter diferente, com aptidões, com gostos diferentes. E aí, enfrentando as dificuldades do relacionamento com pessoas diferentes, nós vamos aprendendo a conhecê-las, descobrindo o que elas gostam, o que elas não gostam. Vamos descobrindo o que incomoda essas pessoas, né? O que as deixa satisfeitas. E vamos aprendendo também a conhecer a nós mesmos nesse relacionamento. Dessa forma, a gente vai se tornando cada vez mais aptos a conviver com outras pessoas, adquirindo sabedoria para evitar e para resolver conflitos, aprendendo a tornar mais harmônico o nosso convívio com nossos irmãos em humanidade. E há uma outra coisa que o trabalho proporciona e que normalmente nós não percebemos. Ele faz com que nós nos sintamos úteis, integrados ao mundo onde vivemos, nos torna mais seguros, mais fortes para o enfrentamento das nossas dificuldades. A falta de trabalho para quem precisa de uma remuneração traz insegurança, incerteza, medo do futuro, traz dúvidas sobre a própria capacidade da pessoa conviver numa sociedade competitiva como a nossa. Então nós devemos agradecer todos os dias ao Criador pelo trabalho que temos, seja ele remunerado ou não, porque ele não só nos mantém em harmonia com as leis de Deus, como nos auxilia a crescermos, nos desenvolvermos espiritualmente.
Também os Espíritos dizem que nós somos os trabalhadores da última hora, que temos por missão, nós espíritas, divulgar os ensinamentos do Cristo, principalmente através dos nossos atos, através da vivência desses ensinamentos. E como diz o Espírito Constantino, no item 2 desse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muito tempo nós temos procurado fugir dessa responsabilidade de divulgarmos o Evangelho do Cristo, de vivenciarmos o Evangelho do Cristo. E hoje, quando começamos a compreender esses ensinamentos, através dos esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, nós ficamos na obrigação de trabalhar não só pela nossa própria educação moral, mas também de auxiliar na educação moral das demais pessoas, pelas nossas palavras e pelos nossos atos, pelos nossos exemplos. Aliás, Jesus nos alertou, e está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, que muito se pedirá quem muito recebeu. E nós, espíritas, pelo auxílio dos bons espíritos, dos espíritos superiores, nós recebemos muito em termos de compreensão dos ensinos cristãos. E o Livro dos Espíritos, na questão 132, também nos alerta a este respeito, porque nessa questão Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação e eles respondem que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. E que às vezes ela funciona como expiação, às vezes como missão. Mas eles dizem assim, tem mais um objetivo a encarnação. É de fazer com que o espírito assuma a sua parte na obra da criação. E aí eles dizem que à medida que a gente trabalha pela nossa evolução, nós temos que contribuir com a evolução dos nossos semelhantes. Mas tem uma outra interpretação que pode ser dada para essa parábola do Cristo, em que os que trabalharam menos, chegaram depois, receberam o mesmo pagamento daqueles que começaram no início do dia. O campo de trabalho pode ser entendido como o período em que nós estamos agindo, trabalhando pela nossa evolução, pelo nosso aperfeiçoamento espiritual. E o pagamento seria a felicidade. Porque quanto mais aperfeiçoados espiritualmente, mais felizes nos tornamos. Mas por que os que trabalham um pouco mais e os que trabalham um pouco menos recebem o mesmo salário? Imaginemos um espírito que hoje atingiu o grau máximo de perfeição que nos é possível. Ele é um espírito completamente feliz. Pois quando um de nós, que hoje somos muito imperfeitos, quando um de nós atingir o grau máximo de evolução que se pode atingir, também vai ser tão feliz quanto esse espírito que hoje já é perfeito. Não vamos ser 1 milímetro a menos do que ele em termos de felicidade. À primeira vista pode parecer injusto. Poxa, mas aquele que levou mais tempo a se aperfeiçoar, ele está no mesmo grau do outro, está tão feliz quanto o outro. É. E só é injusto na aparência. Porque aquele espírito que hoje já é perfeito, ele hoje já é feliz. E eu, que hoje sou imperfeito, eu sou relativamente feliz. Só vou ser perfeitamente feliz no dia que eu for completamente perfeito. Então veja, esse espírito que já se aperfeiçoou, desde hoje já frui da felicidade. Que eu só vou fruir no dia que eu for completamente perfeito. Enquanto isso, eu vou ser relativamente perfeito e relativamente feliz. E há mais uma coisa inserida nessa parábola que nós não podemos deixar passar despercebido. A caridade. É de se presumir que os primeiros trabalhadores, eles combinaram receber do seu patrão uma importância que seria suficiente para atender às suas necessidades materiais. E é de se presumir também que, se é assim, se os outros recebessem menos, receberiam quantias que talvez fossem insuficientes para atender às suas necessidades. E eles não estavam parados porque queriam. Eles estavam parados porque ninguém lhes deu emprego. Não foi por preguiça.
E aqueles que trabalharam o dia inteiro e receberam exatamente o combinado, eles não teriam que se queixar, não foram prejudicados. Combinaram o valor, receberam aquele valor. A reclamação deles é uma demonstração de egoísmo. Eles deveriam ficar felizes por saber que os que chegaram mais tarde, porque ninguém os tinha contratado, receberam um valor que é suficiente para as suas despesas. Deveriam ficar felizes em vez de se preocupar. Ah, não, eu tinha que receber mais. Imaginemos um trabalhador da seara do Cristo chegando no mundo espiritual e reclamando direitos a mais do que os outros, tratamento melhor do que os outros. O Cristo, em várias passagens evangélicas, ele nos recomenda sermos humildes, eliminarmos nosso orgulho também, além do egoísmo. E nessa parábola, ele diz que os últimos serão os primeiros. Ele está falando disso também. O orgulho, ele tem sido o maior causador dos nossos problemas. A maior causa de dissensões, de problemas, de dores na humanidade tem como origem o orgulho. Enquanto acreditarmos que nós somos mais importantes que os nossos irmãos, nós seremos pouco pacientes, pouco tolerantes, né, pouco caridosos. Estaremos com frequência em atrito com os nossos irmãos, como acontece no nosso dia a dia, por nós sermos pouco humildes e muito orgulhosos. E aí imaginemos, né, o Espírito, se ele aqui na Terra, ele teve uma posição de destaque, era um dos primeiros em termos de escala social, do lado de lá, no mundo espiritual, ele pode estar numa condição muito inferior se ele utilizou mal os seus recursos aqui. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália, numa comunicação que ela nos dá, ela diz que ela auxiliava um pobre aqui no mundo material e agora que ela está no mundo espiritual, ela é que pede ajuda para ele. Vejam. Diferentemente do que a gente vê aqui, do que a gente considera aqui, a condição financeira não tem nenhuma importância em termos de evolução espiritual. E há um outro exemplo com relação aos problemas que o orgulho nos causa. No livro Voltei, o espírito Frederick Figner, que foi ele era dono da Casa Odeon, talvez a primeira gravadora de discos do nosso país, no início do século passado. Ele era uma pessoa de muitas posses, ele fazia muita caridade material. Mas ele gostava muito de discutir com quem não concordava com o espiritismo, principalmente com os nossos irmãos padres católicos. Quando alguém publicava alguma coisa ou falava alguma coisa contra a doutrina, ele tinha uma coluna no jornal, ele ia para o jornal e rebatia, e com frequência, com muita dureza, de uma forma bastante rude. Quando chegou no mundo espiritual, lá ele encontrou alguns companheiros que o antecederam na volta ao mundo espiritual, como Bittencourt de Samparo, Bernard Saião, Guilom Ribeiro, Caibar Schittel, e todos eles tinham luz do lado de lá. Ele não tinha. E ele ficava acabrunhado, envergonhado disso. Um dia, ele encontrou um grupo de padres católicos com os quais ele teve várias altercações aqui enquanto estava na Terra. Várias discussões. E esses padres católicos, que era uma turma que ele contou, 16, o cercaram, começaram a xingar e ameaçando agredir. Mas, diferentemente do que ele fazia aqui, ele ficou com pena deles. E começou a rezar a Deus, pedindo para que Deus esclarecesse aqueles espíritos, para que eles compreendessem a finalidade da vida.
Dali a pouquinho apareceu uma luz e aqueles espíritos ficaram meio acabrunhados, meio envergonhados e começaram a sair cabisbaixos e foram embora. E aí ele foi agradecer, quis agradecer para o espírito que trouxe aquela luz, né? E aí apareceu para ele Bittencourt Sampaio e disse para ele, Figner, essa luz é tua. Por que a luz dele apareceu? Porque ele deixou de lado o orgulho e passou a se preocupar com o bem-estar do semelhante. Então, nós devemos sempre manter nossa atenção voltada contra o orgulho e o egoísmo, que são os nossos principais inimigos. Os nossos inimigos não estão fora de nós, são as nossas imperfeições. E procuremos ser bons trabalhadores da seara do Cristo. Principalmente agora que a Terra está passando por uma transformação e vai se tornar um mundo de provas e expiações. Ou melhor, desculpe, um mundo de regeneração. Vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e se tornar um mundo de regeneração. E se nós queremos viver no mundo de regeneração, temos que nos regenerar, nos tornar espíritos melhores para merecermos viver num mundo melhor. Espero que com esses comentários nós tenhamos sido úteis aos nossos irmãos, que o nosso Mestre nos ilumine a todos, nos ajude a compreender cada vez melhor as leis do nosso Pai e os nossos anjos de guarda, os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a pormos em prática no nosso dia a dia esses ensinos do Cristo para que nós construamos cada vez mais a nossa própria felicidade. Fiquemos todos na paz de Deus.